Eduardo Ribeiro, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso. Começo perguntando o seguinte para o senhor. O presidente Lula hoje foi muito crítico em relação ao posicionamento do presidente do Banco Central, Campos Neto, que se aproximou em eventos do governador Tarcísio de Freitas. Muito claramente ali houve uma reação em relação ao mundo político em determinados momentos, mas hoje Lula, que já vinha criticando vamos dizer assim, a questão técnica e administrativa do presidente do BC, acabou colocando hoje o Campos Neto como ator político. Essa aproximação do Campos Neto com um governador de oposição, ela é devida na avaliação do senhor? É possível a gente pensar um presidente do Banco Central, um órgão que é autônomo, ter uma relação próxima de um governador do Estado? Olha, a minha avaliação é que a postura do presidente do Banco Central, Roberto Campos, sempre foi muito discreta. E ele sempre se pronunciou, sempre deu suas declarações dentro da esfera que lhe é competente. O que me parece a respeito do Lula é de que ele e o PT procuram um bode expiatório para o fracasso das suas políticas econômicas, né? Muito embora deseja fazer aquilo que sempre fizeram, o dirigismo econômico, né? Limitar os juros na marreta, à força, como fez a Dilma Rousseff lá atrás. Hoje, com a autonomia do Banco Central, isso não é mais possível. Então, a crítica, no fundo, ao Lula não é necessariamente a figura do Campos Neto, mas sim a autonomia do Banco Central, que foi um grande avanço institucional brasileiro, né? Então, na tentativa de maquiar ou achar um culpado para o desastre, né, para a confusão, para a bagunça que é o governo federal hoje, usa o Banco Central e a figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como bode expiatório. Eduardo Ribeiro, o presidente Lula é um político experiente, experimentado, está no terceiro mandato presidencial. Muito claramente, essa crítica dele de tentar aproximar o Campos Neto na oposição, ela acaba ganhando força e ele acabou jogando uma isca que a própria oposição, e aí eu queria a avaliação do senhor, parece ter mordido essa isca. Porque quando a oposição acaba defendendo o Campos Neto, acaba também estabelecendo que o Campos Neto está mais próximo da oposição. Como é que o senhor avalia essa questão? Porque não se trata de defender o Campos Neto, se trata de defender a autonomia do Banco Central. É isso que está em jogo nesse momento. Lembrando que não é de agora também que o Lula busca criticar, não só o Lula, mas o PT como um todo, a Gleisi Hoffmann, busca criticar e tensionar politicamente o Banco Central para baixar os juros na marra, quando o governo, na verdade, não faz o seu papel, que é reduzir gastos, controlar os gastos, reduzir impostos. Pelo contrário, né, aumenta os gastos e aumenta a arrecadação de impostos, prejudica a nossa economia. Então, o que a oposição tem feito, eu acho que tem feito de forma correta, é defender a institucionalidade e a autonomia do Banco Central. E me parece que esse é o caminho correto a ser feito, dado que é um avanço institucional, que já aconteceu em diversos países do mundo, aqueles que deram certo, e que tudo indica que o governo Lula busca retroceder. Então, eu defendo que nós continuemos nessa postura, lembrando que o Lula faz isso há 2 anos, praticamente desde quando assumiu a presidência. Tanto o governo Lula quanto o PT usaram todas as suas armas contra o Banco Central e, mesmo assim, não conseguiram desgastar a sua imagem, sobretudo dentro do mercado financeiro. Muito pelo contrário, desgastou a própria imagem do governo e do ministro Fernando Haddad, mas não desgastou a imagem do Banco Central e do presidente Roberto Campos Neto, tampouco a sociedade, né? Então, essa história de tentar colar que a culpa, que a economia está indo mal, que a inflação está indo mal, a culpa é do Banco Central, não está colando, a população também não comprou. Ok, essa semana começa hoje a reunião do Copom, deve se estender até amanhã. Existe uma expectativa do mercado, dentro do próprio governo, dessa manutenção dos juros, né? Do valor dos juros, e, de certa forma, essa declaração do presidente Lula também tensiona muito claramente essa reunião. Na avaliação do Novo,
Esse atual patamar dos juros no Brasil é o ideal, é o correto? Não seria o ideal se o governo federal estivesse fazendo a sua parte. Acontece que nós temos um governo que gasta muito, que gasta mal, não tem filosoficamente a intenção de reduzir esses gastos, de fazer um controle de gastos públicos. Recentemente até chegaram a anunciar alguma coisa, mas ninguém acredita, né? Foi simplesmente para tentar apagar um incêndio depois de diversas declarações desastrosas do governo federal e também a falta de iniciativa, muitas vezes, do Ministério da Economia, mas na prática isso não acontece. Isso não acontecendo, somado a um cenário ruim também lá fora, né, de evasão de recursos, de dólar para fora, aumentando o nosso câmbio, né, prejudicando o nosso câmbio, é natural que o Banco Central precise agir e ser prudente para evitar que a inflação seja galopante aqui no Brasil. Lembrando que a função do Banco Central é proteger a nossa moeda, proteger o valor de mercado do real, né, do poder de compra do brasileiro, impedindo o crescimento da inflação desenfreada, mantendo a inflação dentro da meta. E para isso, a ferramenta que ele tem à sua disposição é o juro, é manter o juro. Ninguém gosta de juro alto. Todo mundo quer que os juros baixem. Mas, para que isso aconteça, o governo federal tem que fazer a sua parte, você tem que gastar menos, tem que controlar seus gastos. E, infelizmente, esse não é o caminho que o governo federal está seguindo. Eduardo Ribeiro, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Bom trabalho, espero encontrá-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Forte abraço. Eu que agradeço, fico à disposição. Até a próxima.